Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o que de mais importante aconteceu no dia do Internacional nesta sexta-feira, porque tem detalhes importantes sobre um lateral voltando e que pode ser utilizado pelo Internacional, a busca por um meia, e será que Lanzini de fato será o grande nome? O Inter na frente de outro clube brasileiro na disputa de um primeiro volante, e também o que o presidente do Corinthians falou sobre a possibilidade do retorno de Bruno Mendes ao Internacional, além da atividade que aconteceu com portões fechados hoje no CT Parque Gigante e que encaminhou a equipe para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. A gente traz o provável Inter para essa partida nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet para dar uma brincada lá no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, quero começar, obviamente, sobre a atividade que aconteceu hoje pela manhã lá no CT Parque Gigante em Porto Alegre e que encaminhou a equipe para o jogo de amanhã, 9 horas da noite, contra o Cruzeiro no Estádio Beira-Rio. Um jogo importante para o Inter seguir nessa sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro e também na temporada. São 9 jogos de invencibilidade, tem invencibilidade também nesse contexto dentro do Campeonato Brasileiro, e que isso obviamente seria muito importante para o Inter. Uma vitória dentro de casa também é sempre importante e ajuda muito no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Inter tem um principal desfalque, que é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique ontem teve constatado, a gente trouxe aqui no canal, uma lesão grau 2 na coxa direita, tá fora da partida. O Inter não deu expectativa de retorno, mas eu tenho aqui pelo menos um mês parado para o Pedro Henrique. Nico Hernandes, que estava suspenso na Libertadores, volta naturalmente para o Campeonato Brasileiro. Ele foi titular no jogo e na vitória contra o América no último final de semana lá em Belo Horizonte, e amanhã fica à disposição do Mano. Mercado, que estava suspenso nesse jogo contra o América, estava com a delegação, ele foi suspenso na viagem para o Paraná, no jogo contra o Curitiba, não jogou contra o América e agora fica à disposição e deve começar o jogo contra o Cruzeiro. Luiz Adriano, que saiu no intervalo, sentiu a lombar, e o Pedro Henrique entrou e teve lesão na coxa. Não tem nada demais, tanto que ele que falou com os canais de comunicação do Inter é aquilo, né? Falou com o canal de comunicação um dia antes do jogo, vai jogar e vai ser titular. O Gabriel, que estava trabalhando normalmente, o Mano deu uma resposta sobre ele, falando que ele não queria tratar com nenhum risco, uma possibilidade de risco do Gabriel voltar a ter uma recorrência e uma reincidência na lesão do joelho. Ele não joga desde o dia 1º de outubro, quando teve a lesão no joelho e passou por uma cirurgia depois, viajou para o Catar para terminar o tratamento, foi relacionado, mas só ficou no hotel, foi cortado do banco de reservas do jogo contra o Independiente Medellín no último meio de semana pela Copa Libertadores. Arangues deve ser relacionado de novo, tá? O Charles Arangues deve ser relacionado mais uma vez. O Maurício, lembrando, né, aqueles 4 jogadores que saíram do DM: Gabriel, Arangues, Maurício e o Depena. O Gabriel talvez nem relacionado seja, a ver a situação dele, mas assim, acho pouco provável que o Mano fique relacionando ele para cortar toda hora do banco de reservas. Eu acho que ele fez isso uma vez em um contexto de decisão, que foi o jogo contra o Independiente Medellín, mas não acredito que ele vai ficar fazendo isso. Então assim, Pedro Henrique fora, Nico Hernandes e Mercado retornando, Luiz Adriano ok, deve começar, Gabriel e Arangues podendo ser relacionados. O Arangues deve ser relacionado, o Gabriel ainda uma dúvida. Um provável Inter, bem semelhante àquele jogo contra o Independiente Medellín, tá? De John no gol, na lateral direita Bustos, dupla de zaga Vitão e Mercado, e René na lateral esquerda. Meio de campo, Rômulo e Johnny, a dupla de volantes, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, Luiz Adriano no comando de ataque. Não descarto a possibilidade do Mano, quem sabe, poupar jogadores pelo curto espaço de tempo que teve do jogo de quarta-feira pela Libertadores. Um caráter decisivo, o time jogou bem, colocou muita intensidade em campo, e aí tu poupa alguns jogadores daquela partida para essa, e aí tu vai ter a semana inteira para trabalhar o jogo contra o Fluminense, que é só no dia 9, o Inter não vai ter rodada no meio de semana, e aí o Inter, porque é Copa do Brasil, o Inter foi eliminado na última fase, e aí teria esse tempo para recuperar a equipe. É uma possibilidade também, tá certo? Pessoal, vamos falar de mercado de transferências, tá? Eu quero começar sobre a situação do Bruno Henrique, que eu trouxe ontem. O Inter voltou a negociar com um volante de 33 anos, que tinha contrato até setembro no Al Ittihad, lá no mundo árabe, mas que encerrou antes o seu vínculo, já que a temporada terminou por lá. Trouxe aqui também que o Inter não está sozinho nessa jogada, o Cruzeiro também está interessado no jogador. Mas hoje o pessoal do Revista Colorado, que é muito bem informado, trouxe a informação de que o Inter está na frente do Cruzeiro nesse negócio. E eu busquei mais detalhes e me confirmaram. De fato, por mais que o Cruzeiro estivesse negociando antes com o Bruno Henrique em relação ao Inter, o Inter está na frente nesse negócio.
Primeiro, ele já trabalhou com o Mano em Corinthians e Palmeiras. Então, foi uma indicação do Mano. Possivelmente, eu não tenho essa confirmação, mas possivelmente em algum momento o Mano conversou com o Bruno Henrique sobre a possibilidade dele jogar no Internacional. E além disso, o Inter teria hoje mais chances nesse negócio pelo projeto esportivo. O projeto Inter agradou mais o Bruno Henrique do que o Cruzeiro nesse contexto. É importante dizer que não está avançado, não está fechado. O Inter quer, o Cruzeiro quer o volante Bruno Henrique, 33 anos, ele deve retornar ao Brasil. Terminou o vínculo dele lá no Al-Ittihad, foi um dos principais jogadores na posição no último campeonato saudita, tá certo? Sobre o meia, de fato, Lanzini é um jogador que o que eu tinha de informação era que o Inter tinha avaliado, tinha as informações necessárias, assim como tinha sobre o Salazar, mas que não tinha interessado. Só que há um agravante. O contrato dele no West Ham vai terminar agora, ele vai ficar livre no mercado. E isso chamou a atenção de algumas pessoas no Inter e colocou uma possibilidade de, quem sabe, o Inter tentar esse negócio. Não tenho confirmação de que está rolando esse negócio, de que o Inter avançou, mas que o Inter já começa a ver com outros olhos a possibilidade do Lanzini, meia de 30 anos, argentino, começou no River Plate, passou pelo Fluminense, passou por seleção de base na Argentina e estava lá na Premier League no West Ham, vai ficar livre no mercado agora. Quero falar sobre outros dois jogadores, tá? Que passaram aqui no Internacional. Primeiro, Bruno Mendes. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, falou lá em São Paulo e foi categórico ao falar que ele teria uma garantia do Bruno Mendes, zagueiro uruguaio, que termina o contrato no final do ano com o Corinthians, ou seja, ele já vai poder assinar um pré-contrato a partir agora do início de julho, que ele tem a confirmação do Bruno Mendes, que ele quer ir para a Europa. Se ele não for para a Europa, ele renova com o Corinthians. E essa leitura, e essa informação, aliás, que é trazida pelo presidente do Corinthians, até dá para fazer uma leitura em cima que vai bem ao encontro daquilo que eu tenho de informação e já trouxe para vocês. O Bruno Mendes e o seu staff estão cozinhando o Corinthians. Eles não responderam à proposta de renovação do Corinthians, que já foi colocada na mesa há mais de um mês. Eles não responderam. E tinha o Inter também de stand-by, o presidente conversava com o empresário do Bruno Mendes e com o próprio jogador uruguaio também. Só que essa versão do Willian é muito importante, de que ou ele renova com o Corinthians, ou ele vai para o futebol europeu, ou ele vai para o exterior. E se tem essa resposta que foi confirmada pelo Duílio Monteiro Alves, eu já tinha até escutado não como uma negativa por parte do Internacional, mas de que, pelos valores que o Bruno Mendes quer, o Inter não vai fechar com ele. O Inter conversa, tem interesse em repatriar o zagueiro uruguaio, mas que não avançaria nessa repatriação do Bruno Mendes caso ele não baixasse a pedida, que era uma pedida alta. Ele ganha 500 mil lá no Corinthians, quando ele estava emprestado ao Inter, o Inter pagava metade, o Corinthians pagava outra metade. Ele foi para lá, voltou com o Corinthians pagando o salário dele inteiro, 500 mil, e ele queria renovar por 750, quase 800. E por isso que não andou a situação por lá. No Inter não é descartado, mas nesses valores ele não vem, e o Duílio está dizendo que conversou com o jogador e ele disse, ou renova com o Corinthians, ou vai para o futebol europeu. Pra gente fechar, pessoal, quero falar sobre Paulo Vitor. Isso mesmo, Paulo Vitor, lateral esquerdo que o Inter contratou lá em 2021, pagou 6 milhões de reais ao Vasco da Gama por 25%, os outros 25% eram do Foz do Iguaçu, ou do Nova Iguaçu, não lembro, um dos dois, tá? Mas era 25% do Vasco que o Inter adquiriu, do Botafogo, perdão, que o Inter adquiriu e emprestou ao Vasco o jogador. O Inter pagou 6 milhões ao Botafogo e conseguiu 50% e emprestou para o Vasco porque ele não deu certo. O Vasco está devolvendo ele é aguardado já no CT Parque Gigante nos próximos dias, ele está retornando para o Inter, não foi bem lá no Vasco da Gama, e aí vai depender da direção se vai utilizar o jogador. Se tinha uma conversa no bastidor da possibilidade do Inter contratar um lateral esquerdo, que tinha o René, o Taulara, não... Pelo menos, na minha opinião, é que ele não foi tão mal, tá? Mas para as pessoas no Inter ainda não estava pronto, quem sabe tinha que emprestar para dar uma rodagem. A ver se o Inter vai contratar um lateral, se o Inter vai ficar com o Taulara e vai emprestar o Paulo Vitor, ou se até o Inter vai aproveitar o Paulo Vitor agora que ele está voltando do Vasco da Gama. O que tu acha disso? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.